A paz do Senhor para todos. Em Lucas capítulo 15, Jesus está entre pecadores e publicanos, comendo e bebendo com eles. E isso levou os fariseus e os escribas a murmurarem da atitude de Cristo. E Jesus sempre usou o método pedagógico da parábola para poder responder várias questões. E em Lucas capítulo 15, versículo 3, ele fala uma parábola para poder explicar a sua atitude de estar comendo e bebendo entre os pecadores e publicanos. E observamos que é uma parábola em três partes. A primeira parte fala da ovelha perdida, aonde um pastor deixou 99 ovelhas no deserto, arriscou a sua vida para resgatar a ovelha que estava desgarrada do rebanho, totalmente debilitada e impossibilitada de voltar para o rebanho. Essa parte da parábola revela Jesus Cristo, o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. A graça de Deus revelada de uma forma objetiva, na vertical. O Verbo, o Deus Todo-Poderoso, se fez carne para ser obediente até a morte e morte de cruz, como está em Filipenses capítulo 2. Jesus Cristo não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou de toda a sua glória, não dos seus atributos, mas de sua glória, assumindo a forma humana, a forma de servo, para que fosse obediente até a morte e morte de cruz. E o nome do Senhor Jesus foi exaltado de uma forma tão sublime, tão maravilhosa, que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra deve se dobrar diante do nome de Jesus. Então a primeira parte dessa parábola revela Jesus Cristo, o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas, a parte objetiva da salvação, porque ele veio salvar e buscar todos que se haviam perdido. A segunda parte da parábola fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, e ela perdeu uma dentro de casa. E a primeira coisa que ela fez para começar a busca pela moeda, ela acendeu a candeia. E quando ela acendeu a candeia, ela percebeu que a casa estava suja, fez uma faxina, e após a limpeza, ela encontrou a dracma perdida. Essa segunda parte da parábola revela a atuação do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação do homem e Deus. Então observamos que a luz do Espírito Santo revelou, mostrou aquilo que estava impedindo da dracma ser encontrada, que é a sujeira, trazendo de uma forma metafórica o pecado. Então é necessário que haja uma limpeza em nossa vida. E essa limpeza só é realizada através do sangue de Cristo. A palavra de Deus nos convence e o Espírito de Deus nos converte. Outro detalhe, a dracma estava perdida dentro de casa. Quantas pessoas dizendo que estão na casa de Deus e se encontram perdidos? Porque estão encobertas pelo pecado. E a Bíblia fala que aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. Mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. E é impossível ter comunhão entre a luz e as trevas. Então nós entendemos que o Espírito Santo, ele é revelado nessa segunda parte da parábola, da mulher em busca da dracma perdida. E a terceira parte da parábola fala de um pai que tinha 2 filhos. O mais novo, cansado de obedecer os mandamentos do pai, de se submeter às ordens do pai, falou: meu pai, me dá minha parte da herança, que eu vou viver minha vida de acordo com a minha vontade. Observamos aí que o pai deu a herança para o filho, e o pai ainda estava vivo. Os filhos só recebiam a herança após a morte do pai. Entendemos que o ser humano tem o direito de escolha. Deus não criou robôs. Deus criou pessoas dotadas de escolher entre o bem e o mal. Vimos isso lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, a árvore do bem e do mal. E quando Deus chamou Moisés diante do Monte Ebal e do Monte Gerizim, aonde colocou as tribos de Israel, e Deus falou para Moisés falar para o povo: se o povo me obedecer, esse povo será abençoado. Mas se esse povo me desobedecer, esse povo será amaldiçoado. E o filho pegou a parte da herança e foi para uma terra muito longe. Lá gastou toda a herança de acordo com seus prazeres carnais. Quando ele se deu por conta, estava entre os porcos e desejou comer a comida dos porcos. Só que lá ele teve um choque na sua consciência. E ele disse:
pensou: na casa do meu pai, os empregados comem do bom e do melhor, e eu aqui, filho mais novo, desejando comer a comida dos porcos, eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. E ele já preparou a mensagem de arrependimento. Ele pensou: chegarei para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como dos teus empregados. E ele voltou para casa. Até porque entendemos nessa atitude do filho a salvação na parte subjetiva, na horizontal. Claro que a graça foi revelada em Jesus Cristo, a parte objetiva, lá na primeira parte da parábola, do pastor que foi em busca da ovelha perdida. Essa é a parte objetiva. Mas tem a parte subjetiva. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. Tanto que quando Jesus começou a pregar a mensagem de Deus após o batismo e a tentação no deserto, ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista também pregava: arrependei-vos, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da era vindoura. E o apóstolo Pedro também pregava, assim como os apóstolos: arrependei-vos e convertei-vos. Então o arrependimento é a parte subjetiva da salvação. E o filho voltou para casa. O pai estava, entendemos ali, lhe aguardando. Quando ele viu o filho, ele foi em direção ao filho, abraçou, beijou. E ali o filho falou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai nem esperou o filho terminar todo o discurso. E ali mandou dar um banho no filho, colocou roupas novas, colocou um anel, símbolo de autoridade, e colocou sandálias, porque o filho voltou descalço. Era costume dos escravos andarem descalço. Quem não tem Deus é escravo do pecado. Mas quem aceita Jesus, a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos servos de Deus. E Jesus até declarou para os seus discípulos: eu não vos chamo mais servos, eu vos chamo de amigo. Mas vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15. E para concluir, o pai mandou fazer uma festa para o filho mais novo. O filho mais velho, chegando, não sabia o que estava acontecendo em casa. Ouviu o barulho da festa e perguntou para um dos empregados do pai. Olha que coisa inusitada. O empregado sabia o que acontecia na casa do pai, o filho mais velho não. Aí o empregado falou: você não sabe? O teu irmão voltou. E o teu pai fez uma festa para ele. Aí o filho mais velho foi revoltado. E foi querer tirar satisfação com o pai. E falou: pai, eu estou sempre contigo. Obedeço os teus mandamentos. Faço tudo que o Senhor me manda. Não saí do teu lado. E agora o teu filho mais novo, esse irresponsável, pediu a parte da herança, gastou com meretrizes, voltou sem nada e o senhor recebeu ele? Ainda fez uma festa? E para mim o senhor nunca fez festa? Aí o pai falou: meu filho, tudo que é meu é teu. Você não pegou porque você não quis. Eu entendo o quê? Que esse filho mais velho, ele se preocupava muito com dogmas, muito com mandamentos, mas não tinha intimidade com Deus. Eu vejo aí a representação do povo judeu. Eles seguem, procuram seguir dogmas, mas não tem intimidade com Deus, porque essa intimidade vem através de Cristo, através do Espírito Santo. E aí observamos que o filho mais novo representa os gentios, aqueles que estavam extraviados, mas entenderam a graça objetiva e se submeteram à vontade do Pai, reconhecendo seus erros. E Deus, em sua essência, ele tem a vontade de perdoar todos que se arrependem. Então observamos que muitas pessoas estão preocupadas em seguir regras. Claro que temos que obedecer os mandamentos, sim, mas seguir regras sem intimidade com Deus não adianta nada. Temos que ter essa intimidade com Deus. E essa intimidade vem através da graça de Jesus Cristo em nossa vida. Como diz a Bíblia: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E que a graça de Deus venha alcançar o seu coração e que possamos permanecer firmes nessa presença. Aqueles que já reconheceram Jesus Cristo como Senhor. E quem não reconheceu, que possa confessar. Aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor, esse será salvo. Que Deus abençoe esse veículo de comunicação
essa rádio A Face de Deus, ao qual tem levado a mensagem do Senhor. Deus abençoe. Os irmãos também da Igreja Assembleia de Deus em Boa Sorte, aonde estou pastoreando. Que Deus continue sempre nos guardando e que não venhamos de maneira nenhuma esmorecer, mas que venhamos permanecer firme, porque a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus.